Jesus, o bom pastor. Esse é o título da mensagem de hoje e também o título dessa passagem da Sagrada Escritura na inscrição de alguns editores. Também denomina Jesus, o bom pastor. João 10, 1 a 18. Então, no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 1 a 18. Você vai encontrar Jesus, o bom pastor. Nós vamos ler esse texto todo, mas agora nós vamos ler só um versículo. Depois nós vamos retomar ao texto e passaremos por todo o texto de sacerdotes, escribas e fariseus. Eram os pastores de Israel, responsáveis pela transmissão do conhecimento da Sagrada Escritura, da lei e dos profetas, mas eles não reconheceram que Jesus Cristo era o Messias. Pilatos questionou por que os principais sacerdotes e o povo judeu entregaram Jesus para que fosse morto. Então, em João 18, 36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Quer dizer que o reino de Cristo agora não é deste mundo, mas é celestial e espiritual. Em João 18, 36, Jesus está se referindo ao reino que será implantado no final do mundo. Por isso, nosso Senhor afirma que aquela não era a hora de trazer o seu reino ao mundo. Jesus se refere ao dia que virá, trazendo o seu reino com um exército celestial. Vejamos que Cristo ensinou sobre o reino de Deus também, conforme Lucas 17, 20 a 21. Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não é um reino visível, não é de visível aparência, mas ele reina dentro dos nossos corações. Então, o que parecia uma grande derrota, na verdade, aquilo que visivelmente, aos olhos de muitos, foi uma grande derrota, era o plano divino para a salvação de todos os que nele crescem. Jesus caiu nas mãos do seu próprio povo para que fosse entregue aos romanos, a fim de que fosse morto. Todos os que nele crescem passariam a ter o reino de Deus dentro de seus corações, ainda que morressem, que aparentemente fossem derrotados por uma cultura que não os admitia, nem aceitava o evangelho do Cristo. O reino de Deus dentro dos seus corações, porque não se preocupam com o que é exterior. Jesus conhece o nosso interior. Ele sonda nossos corações e sabe como somos no íntimo. Assim como Jesus sabia que os corações dos principais sacerdotes eram ímpios. Os judeus estavam muito confusos, divididos, porque Cristo ensinava com autoridade, Jesus operava sinais, crescia a sua reputação, a sua aceitação pelo povo, que desejava saber mais sobre Jesus. Quem é Jesus? Será que Jesus era um profeta? Será que era mais um mestre, como os escribas e fariseus? Seria semelhante aos mestres com os quais eles já estavam acostumados? Jesus Cristo é o bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
Então, a respeito da metáfora do bom pastor, que Jesus Cristo usa para dizer quem ele é, nós vamos aprender a legitimidade do pastor e da ovelha. Nos versos 1 a 6 do texto que eu anunciei, de João 10, vamos aprender a exclusividade da porta das ovelhas, dos versos 7 a 10, e o sacrifício do bom pastor, do verso 11 a 18. Nosso Senhor responde a essas perguntas fazendo um contraste entre ele e as autoridades judaicas naquele tempo. O que nosso Senhor desejava ensinar, ele ilustrou com essas alegorias sobre o bom pastor. Primeiro, a legitimidade do pastor e das ovelhas. Então, nós tivemos uma posse do pastor mais novo do nosso presbitério, não de idade, mas recém-chegado, empossado na igreja de Tupã. E lá foi exposto apenas o verso 1 a 6. Então, se você quiser aprofundar-se nesses 6 primeiros versos do capítulo 10, você encontrará na página da igreja de Tupã a exposição de João 10, 1 a 6. Mas nós vamos também aprender sobre esses 6 versos. Vamos ler esses 6 versos. A leitura salva qualquer mensagem, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Uma boa leitura da Bíblia já garantiu que a palavra de Deus foi comunicada aos vossos corações, né? Depois, tudo que o pregador deve fazer é explicar a palavra de Deus, para que a mesma palavra de Deus continue falando aos vossos corações. Diz então o verso 1: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz, mas de nenhum modo seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Eu tenho certeza que vocês também desejam compreender o sentido desta parábola. Então, nesse primeiro quadro, Jesus se apresenta como o bom pastor, pois de fato ele é bom e o supremo pastor do rebanho. Esses versos falam da legitimidade do pastor e da ovelha. Jesus Cristo é o legítimo pastor, comissionado por Deus, enviado com o ofício de Messias. Jesus era diferente dos impostores. Ele chama os impostores de ladrões e salteadores. Pastores e ovelhas impostoras existem, os quais não entram pela porta, eles vêm por outra parte. Os judeus estavam insatisfeitos com os sacerdotes. Eles não acreditavam que eles tinham a aprovação de Deus, por isso crescia a expectativa do Messias, que é Cristo. Então havia outras expectativas sobre o Cristo, mas o descrédito dos sacerdotes naquele tempo era o que contribuía com o crescimento da expectativa do Messias. Também nos últimos dias, o descrédito dos ministros será um sinal da segunda vinda do Messias. Uma proliferação de falsos pastores, de falsos mestres e doutores, e a expectativa do Messias vai crescer. Só que nós não sabemos quando virá, mas ele virá a segunda vez. Esses principais judeus,
eles estavam conformados ao domínio romano, porque eles estavam acomodados com o que recebiam, com as cônguas sacerdotais que eles recebiam, que era subvencionada por Roma e paga por Herodes. Eles desejavam mais, eles não desejavam mais o rei do Messias, porque a situação estava cômoda para eles. Falsos pastores se sentem muito acomodados e perdem o interesse pelo Messias. Falsas ovelhas também se sentem muito confortáveis no mundo, e até sentem arrepios da espinha com a ideia de que o Senhor pode romper as nuvens e voltar a qualquer momento. No capítulo anterior, Jesus curou um jovem, não foi? Um jovem cego de nascença, e ainda nesse contexto próximo desse fato, esse jovem não conhecia o rosto do Senhor, apenas ouviu a sua voz a dizer: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O que encheu o seu coração de esperança foi quando Jesus passou lodo nos olhos dele e mandou que ele se lavasse no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se, voltou enxergando. Em seguida ele foi interrogado, investigado, hostilizado, abandonado, expulsado e proscrito da sociedade e religião judaica pelos sacerdotes. Mas nosso Senhor foi até ele. Os falsos pastores, quais dominadores do rebanho, não revelam o rosto para as ovelhas. As ovelhas abandonadas, excluídas, enfermas, permanecem em dificuldade. Muitos se auto-intitulam pastores, mas exercem uma liderança abusiva sobre o rebanho, uma liderança autoritária. Não entraram pela porta, mas passaram por outra parte, isto é, não foram confirmados. Ovelhas falsas seguem falsos pastores, tornam-se solitárias quais lobos. Quando se infiltram no rebanho, é para enganar e devorar as ovelhas. Lobos e falsas ovelhas às vezes se vestem pele de ovelha, mas não amam a doutrina do pastor. Por isso, o apóstolo Paulo, ele adverte que ninguém que não traga este evangelho, mas traga outro evangelho, deve ser recebido, mesmo que seja um anjo, deve ser considerado amaldiçoado. Maldito aquele que não traz essa doutrina. A porta, nós vamos falar mais adiante, mas esses falsos pastores e falsas ovelhas são iguais. Falsas ovelhas procuram falsas doutrinas. Falsos pastores pregam falsas doutrinas. E eles se encontram em algum lugar. Não foram chamados eficazmente para a salvação. Algumas convencidas, mas não foram convertidas. Outras são intencionalmente enganadoras. Mas as verdadeiras ovelhas não seguem a lobos ou falsos pastores. Isso tem a ver com o conteúdo de sua doutrina. A evidência da eleição da ovelha é a sua fé, verdadeira fé. Fé não tem a ver apenas com um método, um alarido religioso, de boa vontade religiosa, que às vezes a gente pode dizer que nem todos os que aderem a um culto sejam mal intencionados, mas a fé, que a palavra de Deus se refere, é o conteúdo que nós cremos, a sã doutrina, e também certamente ela é acompanhada da convicção dos que creem. Sua submissão à verdade do evangelho é o sinal da fé verdadeira e que salva. Ela crê em toda a escritura e não somente no que lhe convier, abrindo mão de partes ou adulterando o evangelho para atender os seus próprios interesses. A fé verdadeira das verdadeiras ovelhas e dos verdadeiros pastores crê
em toda a Sagrada Escritura, não só na parte da Escritura que lhe convier. O bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e elas conhecem a sua voz. A eficácia da voz do verdadeiro pastor está no fato dele chamar as ovelhas pelo nome. Afinal, assim como o pai conhece o filho, o bom pastor conhece as suas ovelhas e dá a vida por elas a fim de salvá-las. Então, depois desse segundo quadro, eu chamo os irmãos ao segundo quadro, ou alegoria, pela qual nos foi revelado quem é Jesus. A exclusividade da porta das ovelhas. Jesus é a porta, Jesus é o bom pastor, e Jesus é a porta. João 10, 7 a 10, diz a Sagrada Escritura: Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, veja a mesma forma solene de anunciar a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Talvez você tenha ouvido algum sermão sobre essa passagem, e o pregador falou que quem veio para roubar, matar e destruir foi o diabo. Errado, o contexto é outro. Jesus Cristo está falando de outra coisa. Ele está falando dos falsos pregadores, dos pregadores de falsas doutrinas, dos falsos profetas e mestres. São ladrões e salteadores. Vêm como ladrão para enganar, como salteadores violentamente contra as nossas almas. Então, nesse segundo quadro, nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas. Somente por meio dele se tem comunicação com Deus. Então nós não temos outro mediador senão Jesus Cristo. Então todos os outros que vêm com essa prerrogativa, que se apresentam como outra porta, caminho ou passagem, são ladrões e salteadores. Procuram exercer seu próprio poder, dominar o rebanho, mas não revelam um rosto amável, nem se interessam pelas ovelhas excluídas. A influência deles é para roubar, matar e destruir. Mas os que vêm a Deus mediante Cristo experimentam a verdadeira libertação, satisfação e salvação. E eu agora caminho com os irmãos para a terceira alegoria, nesse terceiro quadro. A terceira alegoria pela qual nos foi revelado quem é Jesus, o sacrifício do bom pastor. O bom pastor, ele se sacrifica. João 10, 11 a 18, diz a palavra do Senhor: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu
espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Irmãos, veja que tem um versículo aqui que é um dos versículos mal interpretados nos nossos dias. O versículo 16, que diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. As pessoas tiram esse texto do contexto e afirmam as coisas mais absurdas. Elas dizem que quando Jesus disse isso, eu tenho outras ovelhas, e ele estava se referindo aos marcianos. Já ouviram coisas absurdas assim? Ou a seres extraterrestres. Alguns dizem, não, quando ele disse isso, ele estava se referindo aos cristãos das Américas, que não foram alcançados naqueles dias, mas ele haveria de enviar a eles também o mensageiro. Outros dizem que isso aqui se refere a nós, no nosso tempo. E não é nada disso, é texto tirado fora de contexto. Ele estava dizendo que aquele aprisco, o aprisco dos judeus, aquele sistema, a igreja judaica, ela estava se diluindo, mas haveria um novo rebanho, um aprisco das ovelhas do bom pastor. Estava se referindo a nós? Sim. Uma boa aplicação, isso se estende a nós, mas ele estava se referindo àqueles que não são judeus, porque ele ainda estava pregando no contexto judaico. Nesse terceiro quadro, nosso Senhor se apresenta novamente como o bom pastor, mas que dá a vida pelas ovelhas, e ele se refere a esses pastores deste aprisco, que ele disse, não é esse aprisco, porque esse aprisco está cheio de falsas ovelhas, mas haverá um verdadeiro aprisco das ovelhas, e o verdadeiro pastor, o bom pastor, será pastor dessas ovelhas. Ele dá vida pelas ovelhas. A maneira como ele apresenta aqui o caráter do bom pastor contrasta com os outros pastores, que se demonstravam indignos nesse contexto, e contrasta também com aquelas falsas ovelhas. Esses pastores de ovelhas eram indignos do nome de pastor e de ovelhas, visto que a motivação deles é lucro, é uma motivação egoísta. Em face do perigo, eles se mostram covardes e medrosos. Jesus chama-os de mercenários, que fogem quando vê vir o lobo, porque esses pastores de Israel, eles abandonaram o compromisso deles com a esperança do Messias, porque eles temiam a dominação romana e o poder armado nos seus dias. Esses que veem vir o lobo, como chamou antes os fariseus, de ladrões e salteadores. Assim, os hipócritas devem agora ser identificados como mercenários e lobos. Isso certamente se estende também aonde se achar um falso pastor e onde se achar uma falsa ovelha. Onde se achar um falso pastor, está ali o ladrão e salteador. Onde se achar um membro de igreja hipócrita, está ali o mercenário, um lobo. Estas figuras ilustram o ódio cruel dos inimigos de Jesus, que haviam entre os principais judeus, o que fazia com que muitos que criam por medo de serem expulsos das sinagogas, não se declarassem, até negassem a Cristo. Não só se negavam diante das ameaças, protegerem Jesus Cristo e os discípulos. Eles não estavam dispostos a fazer sacrifício nenhum. Onde existirem ovelhas indispostas, não estão dispostas a fazer sacrifício nenhum.
Ali nós temos mercenários e lobos. A igreja de hoje enfrenta isso como nunca antes. É muito difícil. Se chove, faz lama. Se não chove, faz calor. Se está quente demais, ou frio demais, mas a gente está sempre reclamando. Nós não estamos dispostos a sacrifício nenhum. Acordar cedo para ir na escola dominical é difícil. Então a gente passa a escola dominical para de tarde, é difícil. Ficar num projeto da igreja e socorrer aos necessitados é muito difícil, demanda tempo, eu não tenho tempo para isso. É assim que as pessoas tratam a obra de Deus. Dedicar tempo num projeto de evangelização, para quê? O pastor é pago para isso. Ovelhas que são mercenários e lobos, não fazem nada. Algumas pessoas que criam em Jesus por medo, então, de se sentirem prejudicadas, recusaram-se seguir a Jesus. Seja como for, são agora interpretadas como mercenários e lobos. A intenção aqui, irmãos, é estabelecer um contraste entre o comportamento das pessoas egoístas e o amor de Deus. E aqueles que recebem o dom do Espírito Santo, segundo as Escrituras, o amor de Deus é derramado dentro de seus corações pelo Espírito. Então, nós encontramos aqui um pastor diferente daqueles pastores, na atitude do bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele nos ensinou a fazer isso também. Mas como é o relacionamento de Jesus com as verdadeiras ovelhas? Ele tem conhecimento perfeito de suas ovelhas. E essas o conhecem. Jesus está dizendo que ele sabe quem são as ovelhas verdadeiras. E ele está também falando da eleição. Ele as recebeu do Pai, e elas ouvirão a sua voz, e o seguirão, e de forma nenhuma seguirão os estranhos. Essa relação é mútua, comparada com a relação entre Cristo e seu Pai. Esse amor e conhecimento, ele não visa apenas os discípulos representados aqui pelo ex-cego, mas também uma grande multidão que haveria de o seguir, que ele mesmo abriria os seus olhos, os curaria da cegueira espiritual deles, que ele mesmo revelaria a eles o seu rosto. Todos quantos nele creem, formam um rebanho, ainda que esteja em diferentes apriscos. Isso exteriormente, né? Porque nós não conseguimos reunir todos no mesmo lugar. Ele deu a vida por todos. Quando o ódio terrível a cruz, estava dando a vida por todos, todas as ovelhas do seu aprisco, não somente daquelas da casa judaica. Sua morte foi um sacrifício voluntário pelos pecadores. Contudo, levantou-se dos mortos. Esse é o seu último propósito, ressuscitado em glória, cuidar das ovelhas de seu rebanho eternamente. Por isso, a última promessa dele na ascensão foi: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Concluindo, trazendo a recapitulação, o que eu afirmei desde o princípio: Jesus Cristo é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aprendemos a legitimidade do pastor e da ovelha. Infelizmente, nós sabemos que existem falsos pastores e falsas ovelhas, mas o Senhor conhece as que são dele. A exclusividade da porta das ovelhas. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não é um caminho ao lado de outros caminhos. Ele não é um mediador com uma outra multidão de mediadores ou de pessoas ou vivas que façam esse papel medianeiro. Ele é a porta das ovelhas. E só ele é a porta das ovelhas. E só ele é o bom pastor
que deu a vida pelas ovelhas. Então nós aprendemos o sacrifício do bom pastor. Jesus Cristo foi rejeitado pelos judeus, zombado pelos romanos. Alguns creram nele, mas se acovardaram, pois não estavam dispostos ao menor sacrifício que fosse pedido. Ele deu vista aos cegos, realizou muitos milagres segundo as Escrituras, mas o melhor de Jesus, o melhor de todos os milagres de Jesus, e o bem mais precioso, não tudo isso que as pessoas cobiçam, como quando começam a procurar às vezes uma igreja, né? Cobiçam às vezes prosperidade material, resolver o problema terreno dos seus relacionamentos, ou problemas domésticos com os seus familiares, as suas dificuldades, às vezes, intelectuais ou até mesmo morais, mas acima de tudo isso, não se trata dos bens que nós cobiçamos, nem do conforto que nós buscamos, não se trata do nosso próprio interesse. O melhor de Jesus é o próprio Jesus, com seu amor tão grande, seu amor infinito, tão grande, capaz de dar a sua vida e depois retomá-la, só para nos salvar. Nós, cegos pecadores, e todos os que nele creem, mesmo os hipócritas, podem se arrepender de seus pecados. Não sei se durante essa meditação você se viu o tempo todo como o pastor, ovelha, o lobo, o ladrão, o salteador, o mercenário, mas para todos quantos verdadeiramente se arrependerem e receberem o Salvador, há uma promessa de um lugar no aprisco das ovelhas do Senhor, e viva esperança de vida eterna. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, obrigado pelo bom pastor que tem cuidado das suas ovelhas. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos fez, por sua graça, nos chamou, e por ter nos escolhido, nós fomos atraídos, porque o Senhor mesmo nos dá como ovelhas, e nos dá um pastor, e somos todos rebanho do seu pastoreio. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dirige, o Senhor nos conduz, segundo a Sagrada Escritura. O Senhor agora nos chama, Senhor Deus, a nos arrependermos dos nossos pecados e buscar a Tua face, encontrar o Senhor neste tempo da graça, que muitos acham que esse tempo da graça, Senhor, é tempo que o Senhor se faz complacente e negligente e conivente com os nossos pecados, mas o tempo da graça é o tempo que o Senhor nos dá para que nós nos arrependamos. E este é o dom inefável, o arrependimento para a vida, que o Senhor nos dá, que o Senhor dá a todos os seus, para que, se arrependendo de seus pecados, creiam e sejam salvos. Obrigado, Senhor Deus, porque estamos aqui. E se estamos aqui, Senhor Deus, a esperança para todos. E se a palavra do Evangelho se faz ouvir aqui, a esperança para todos que estão presentes aqui, para que também se arrependam de seus pecados e se voltem para Ti, a única esperança de salvação e de vida eterna, a porta das ovelhas. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos promete estar conosco e não nos deixar só. Neste mundo tenebroso, a sua presença é prometida e o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém.